Agora eu vou explicar sobre o recurso Revolve, como que ele funciona. É um recurso que é muito utilizado, através dele você consegue criar garrafas, frascos de perfume. Tem uma infinidade de objetos que você pode criar com este recurso, com um único shape criado, um único caminho, um único traço. Eu vou mostrar um exemplo aqui com esta ferramenta simples, a Line Segment Tool, uma linha de segmento. Uma linha única, pintada de preto aqui com a cor de preto, só que eu vou mudar a cor aqui, deixar em vermelho. Vou lá em Effect, 3D e Revolve. Vou habilitar aqui o Preview e olha o que acontece, gira como se fosse um cone, um chapéuzinho. Eu vou rotacioná-lo por aqui, as opções são as mesmas que tem lá na outra caixa de diálogo da aula anterior, a mesma coisa, só que você vê que aqui é vazado. Então você percebe que o que aconteceu aqui. Ele fez uma rotação 360 graus, por exemplo, ele manteve fixo esse ponto aqui de cima, esse ponto aqui. Esse aqui de baixo, ele rotacionou, como se tivesse um eixo aqui, ó, onde está mostrando com o Smart Guide. Ele rotacionou esse objeto em um ângulo de 360 graus, linha por linha, formando o objeto. Dessa mesma forma aqui, ó, como se você estivesse olhando de cima. Esse aqui, ó, esse ponto de baixo aqui fosse esse ponto aqui, e esse aqui de cima fosse esse ponto de baixo aqui. Então, com a ferramenta de rotação, ó, eu vou mover o ponto de ancoragem aqui para esse ponto, que representa este ponto aqui, e com a rotação ele simplesmente rotacionou o objeto, duplicando em 360 graus até formar o objeto completo. Então é a mesma coisa aqui, ó, com o Alt pressionado eu criei uma cópia, então ele foi fazendo isso com o objeto. Ó. Só que com a proximidade mínima, que o objeto ficasse colado um no outro, né? Então ele ficou formando o objeto a partir desse mesmo recurso aqui, como se estivesse olhando de cima. E dando aparência aqui, ó, de profundidade ao objeto, dependendo do espaço que tem do primeiro ponto para o segundo. Então vamos a um exemplo mais prático. Só que vamos falar um pouquinho mais ainda daquele recurso que expliquei no vídeo anterior, do Extrude Bevel, com a mesma estrelinha aqui. Selecionar a estrelinha, cor de contorno da estrelinha vermelho e preenchimento, esse tom aqui de amarelo, laranja, né? Criar a estrelinha aqui. Só mais um detalhezinho, não poderia passar batido. Effect 3D, selecionar o primeiro, Extrude Bevel. Preview, rotacionar um pouquinho aqui e aumentar aqui a extrusão para 250. Extrude Depth. Vou derrotar 200 é pouco ainda, colocar aqui 550. Ficou bem comprido aqui. Vou em More Options, colocar a iluminação um pouquinho aqui para baixo, destacar aqui as cores e clicar em OK, ou até criar uma nova iluminação para clarear a parte de cima ali da luz, da estrela aqui, né? Uma aqui embaixo, clareando essas partes, e a outra destacando ali a estrela. Um pouquinho mais para cá. Tá legal aqui. Ok. Então, como eu já expliquei pela aba Appearance, o objeto selecionado, o objeto na verdade real está aqui, a estrela, é aplicado um Live Effect que transforma e fica aqui na aba Appearance, aqui no fio onde está mostrado aqui. Ó. Eu clico, eu posso editar novamente o objeto sem problema nenhum. Só que agora eu vou transformá-lo novamente para objeto sem edição, sem jeito de editar, objeto vetorial, fazer o Expand. Vou selecionar Object e seleciono a opção Expand Appearance. Agora ele se transformou em um objeto vetorial. Então eu tenho todas as áreas separadas dele. Só que quando eu faço esse expand, ele se torna um grupo, como é mostrado aqui na Appearance. Eu posso selecionar esta ferramenta de seleção de grupos, Group Selection Tool, clico em cada uma das partes e vou alterando a cor, fazendo aqueles efeitos que você vê muito na internet aí, com aqueles efeitos da estrelinha, uma cor mais clarinha, que a cor inclusive da estrela eu posso mudar e colocar um gradiente vazado, ou até mesmo retirar o preenchimento da estrela, pegar só os objetos no fundo, ou colocar, vamos ver aqui uma cor de preenchimento da estrela aqui, um outro tom de roxinho, colocar um gradiente, vai colocar aqui o gradiente, colocar aqui um roxinho desse lado, só que com opacidade em 100%. Agora do outro lado pega mais um rosinha, joga para lá, opacidade também em 100, né, que estava transparente,
e você vai trabalhando aí com os objetos, você vai criando formas diferenciadas, pode colocar até stroke novamente nos objetos, então você vê muito isso aqui na internet, né? Trabalhar os pontos âncoras individualmente, então selecionou tudo, desagrupa tudo, um group, são vários grupos, né? Que são criados, que são inúmeros objetos. Então, você pode pegar um por um desses objetos aqui, ó, pegar os pontos âncora, um por um desses daqui, e trabalhar os pontos âncora, reduzir, achatar, deletar os que estão lá por trás, mover, tem os lá de trás que estão atrapalhando, seleciona todos, deleta, e, enfim, você faz o que você achar melhor aí, deleta os objetos, pega só as outras partes da estrela lá, criada, então aí você tem uma liberdade total para ir construindo de novo o objeto. Bom, pessoal, mais uma dica, vou falar agora do Strut e Bevel, né, que é o Strut e Bevel não, do Revolve, que é o que eu já expliquei aqui, que faz aquela rotação 360 formando o objeto. Na pasta de arquivo do curso, né, os arquivos que compõem o curso, pasta de número 12, se eu não me engano, você vai abrir File, Open, ou File Place, melhor pelo Place, faça o comando File Place, localize a pasta número 12, vai ter esta imagem JPG chamada Johnny, que é a garrafa do Johnny Walker, do whisky Johnny Walker. Você vai dar um duplo clique e fazer o place, o comando place aqui, trazer aqui para o documento, para um documento aberto no Illustrator. Vai bloquear essa camada, bloqueio cadeado, Ctrl L cria uma nova camada. E você então vai criar aqui uma garrafa com a tampa e tudo mais aqui. Vamos fazer isso então. Primeiro passo, habilite as réguas, comando Ctrl R, habilitou as réguas. Você vai precisar de duas linhas guia, porque objetos desse tipo você pode tirar por base, por exemplo, frascos de perfume, vamos ver outro tipo de garrafa. Essa nem vai ficar tão parecida porque essa aqui é uma garrafa que ela é quadrada, mas esse efeito do Revolve ele faz o objeto ficar arredondado. Perfume, iogurte, tem um monte, bule, xícara, dá para você fazer uma pancada aqui de objetos 3D, utilizando só desenhando metade dele aqui com a Pen Tool ou com auxílio de outras ferramentas. Então vamos lá, eu vou precisar saber qual que é a metade dessa garrafa, eu posso fazer simplesmente no olhômetro, não vai fazer muita diferença não, no olhômetro. Eu só pego uma linha guia e arrasto aqui para o meinho aqui da garrafa mais ou menos. E se eu não quisesse fazer no olhômetro, eu quisesse utilizar a medida exata, simples, arrasto uma linha guia aqui para o começo da garrafa, eu vou fazer primeiro essa tampa, vou dar um zoom aqui, posicionar aqui, eu tenho aqui essa linha guia criada, vou arrastar uma outra para o final da tampa aqui, então eu tenho duas linhas guia. Eu quero saber a distância de uma linha guia para outra, qual que é a distância daqui para cá. Seleciono esta ferramenta junto da Eyedropper aqui, a Measure Tool, ferramenta de medida. Clico, posiciono o cursor em cima de uma linha guia, clico e arrasto lá para o outro lado. Então eu sei que a minha medida ali tem 54 pixels, aparece no Dzinho, ali na info. Ó, aparece aqui a medida, ó, ficou marcada. Tem 54 pixels de distância de um para outro. Então eu faço a divisão 54 dividido por 2. Então eu sei qual que é a medida dessa aqui certinha, né? Porque uma está encostada no canto certinho e a outra também. Então o centro certinho é a divisão aqui que eu posso colocar pela medida dessa linha guia, acrescentar mais uma com um valor a mais que seria da divisão 54 dividido por 2. Ou seja, quanto é? 27. Eu pego aqui esta linha guia, veja se ela está desbloqueada. Seleciono esta linha guia, fica em vermelha, e eu tenho a posição do eixo X, que representa horizontal. Então eu quero 478 pixels, que é a posição dela relativa aqui, mais 27, escrevo mais 27, com o Alt pressionado, pressiono Enter. Então ela cria aqui a linha guia certinha no meio. Claro que existiriam outras formas de saber o meio ali, sem problema algum. Vou deletar essas outras duas linhas guia, poderia só criar aqui um retângulo, criado aqui no meio, daí eu saberia qual que é o meio certinho, enfim. É um jeito mais preciso de você saber aí se você vai trabalhar com um objeto de um cálculo de precisão realmente de um centro de um objeto, principalmente uma imagem aqui. Bom, deixando de papo furado, vamos pegar aqui a Pen Tool, vou configurar a Pen Tool para um stroke aqui de uma cor laranja, que seja parecida com essa aqui, laranja, né, um amarelinho bem clarinho, esse amarelinho aqui, ó.
esse amarelinho. Vou começar a desenhar aqui com a Pen Tool. Se você não tem aquela intimidade toda com a Pen Tool, não se preocupe. Você pode fazer da seguinte forma, criando aqueles pontos e utilizando a ferramenta da Reshape. Então dê um clique aqui, por exemplo, ó, um clique aqui. Vou dar um zoom maior para você visualizar. Ó, dei um clique aqui, bem no meio, apertar até o Ctrl Z, começar de novo. Ó, um ponto aqui no meio, em cima da guia, bem no centro. Aí começa dando um outro clique aqui, coloca um outro clique aqui embaixo, ó, outro clique aqui embaixo, um outro clique aqui embaixo, um outro clique aqui embaixo, ó, e um outro clique aqui embaixo. Agora outro clique aqui e fecha o segmento aqui na linha guia de novo. Fechou. Pronto, está ótimo. Agora você vai tirar o zoom um pouquinho, selecionar a ferramenta do Reshape lá, que você vai poder moldar de acordo com o segmento aqui as suas curvas. A Reshape fica junto com este grupo de ferramentas aqui de escala e Share Tool. Tem a Reshape aqui. Então você simplesmente vai pegar aqui no miolinho, vai ajustar aqui dessa forma. Estou fazendo aqui não está muito perfeito não, né? Não acompanhando tão perfeitamente aqui, ó. Faz aqui redondinho aqui, pega essa outra linha, deixa ela mais redondinha ali, acrescenta aqui uma coisinha redonda aqui e mais um pouquinho redondo aqui, ó. Então eu fiz isso aqui, está uma beleza. Agora eu vou retirar a visibilidade do layer aqui da garrafa, vou lá em Effect, 3D e Revolve. Clico no Preview. Olha aí a tampa que eu já tenho, né? E essa tampa você pode regular aqui, como já foi explicado, esse negócio de intensidade da luz. Está muito intensa a luz. Vou reduzir aqui um pouquinho, né? A intensidade. Já em 71%. Pode rotacionar por aqui, mas não é o caso, né? Então aqui você percebe aqui, ó, Blend Steps. Aqui dá para perceber legal. Olha os detalhes aqui, ó. Você aumenta o Blend Steps. Ó, aplica, a qualidade vai ficar bem maior. Ó, até ocupa bastante memória. Olha a qualidade agora do blend aqui que deu para entender este detalhe. Estava em 25. Ó. Só no final, eu aconselho você deixar como 25 por enquanto. Só no final do seu projeto, ó, você percebe as ondas aqui, os detalhes. Ó. Agora, se você aumenta aqui o valor, ele fica aquele shade perfeito mesmo. Então, só que fica bem pesado para o programa fazer a renderização e você trabalhar com esse objeto. Então, provisoriamente, trabalhe assim. Depois você muda os steps aqui, a quantidade de blends, né, que vai deixar o objeto mais perfeito, com mais suavidade. Então, trabalhe assim inicialmente. Vou clicar em OK. Ó. Simples passo. Você pode ir remodelando ainda com a Shape Tool. Não ficou legal essa curva aqui, ó. Vai pegando aqui, posiciona aqui, muda a posição, ele aplica de novo. Essa aqui um pouquinho mais curvada para fora. Pega aqui, ó, no ponto, fica um pouquinho mais para fora. Essa aqui mais esticadinho aqui assim. Então você vai modelando e você já fez a tampinha aí, ó, certinho, no mesmo esquema da outra. Vamos voltar para a garrafa agora. Vou tirar a visibilidade dessa tampa. Trabalhar agora na garrafa. A garrafa eu vou fazer com a Pen Tool, maneira bem fácil. Aqui com a Pen Tool, pode ser com a Pen Tool e a Reshape também, fique a seu critério. Só que a garrafa eu vou pintar o preenchimento de preto provisoriamente do contorno. Tirar a cor do preenchimento, só deixar em preto aqui o contorno, dar um clique aqui de cima com a Pen Tool em um novo layer, né? Cria um novo layer, faz tudo separado. E esse layer eu vou jogar para baixo aqui da tampa, né? Porque eu vou começar daqui de cima, então a tampa vai ficar sobreposta. Começar daqui, só metade também você precisa fazer. Começa aqui do meio, mais ou menos, não precisa... eu apaguei aquela linha guia, mas não devia ter apagado, né? Não sei por que eu apaguei. Mas tudo bem. Então você seleciona, começa daqui do meio, mais ou menos, ó, daqui, meio da tampa, ou até com auxílio dessa outra aqui, ó, você está visível, ó, aqui, agora está a linha guia, não apaguei, ó, que estava no outro layer. Você começa aqui do meio, começa daqui, ó, aqui neste layer selecionado. Esse aqui você até bloqueia para não mexer. Começa daqui com um ponto, seleciona o outro ponto aqui. E agora você vai começar a fazer a curva aqui, ó. Clica e arrasta
Faz essa curvinha até aqui agora. Regula o ângulo da curva, se necessário. Agora você vai deixar retinho aqui, ó. O Shift pressionado, clica aqui, ó, nesse ponto, né? Tira a curvatura. Vai fazendo até aqui. Com a Pen Tool não tem dificuldade. Tá certinho aí, ó. Não tem transtorno. Vou começar de novo, do zero, para que você pegue o jeito certinho, ó. Primeiro clique, primeiro ponto aqui. Primeiro ponto aqui, ó, no meio. Segundo ponto aqui, ó, faça essa curvatura para que a garrafa fique redonda também. Como vai ficar escondida, né, pela tampa, eu fiz reto a primeira vez, mas não tem problema não. Segundo ponto aqui, ó, só que aqui você tem que mandar um clique para retirar a curvatura deste ângulo. Dá um clique aqui, em cima do ponto âncora. Agora dá um outro clique aqui. Agora mais ou menos aqui, você clica e agora você regula o grau dessa curva com o Ctrl pressionado, a última ferramenta de seleção ativa. Modificou aqui, certinho. Continua o seu traço até aqui embaixo. Vamos ver até onde vai, mais ou menos até aqui, mais ou menos. Cria o traço, ó. Faz, opa, sem querer o botão do Windows. Aqui, agora você faz a outra curvinha. Encerra aqui a curva e fecha aqui certinho. Então tá feita aí a bordinha da sua garrafa. Mesma coisa, você vai selecionar o objeto, só que agora eu vou mudar a cor dessa linha para branco, fica clarinha a garrafa, tirar o zoom e tiro a visibilidade da garrafa. Só tenho o meu contorno aqui, a lateral da garrafa feita. Effect 3D Revolve. Clico lá em OK. Olha lá a garrafa feita certinho com a tampa. Olha só como é fácil, né? Tirar aqui também essa linha guia. Bloquear aqui. Preciso mais da linha guia, vou deletar. Tá aí a garrafa feita. Eu tenho como um Live Effect aqui, ó, 3D Revolve. Eu posso botar no preview aqui, visualizar o modo de iluminação que está batendo, ó, dando mais reflexo, mais brilho, movendo aqui o ponto de iluminação, diminuindo a intensidade também, detalhando mais, porque você percebe que fica alguns detalhes aqui. Eu aumento o Blend Steps aqui para deixar o objeto bem mais perfeito. Vou colocar aqui em 100 ou 99, vai ficar bem mais suave a transição, ó. Olha só como ficou bem mais tranquilo aqui, ó, bem mais bonito o resultado. Só com 100 aqui, 99 aliás, de step. Vou trabalhar um pouquinho agora, olha só como ficou bonito a garrafa. Queria colocar um rótulo aqui, por exemplo, um logo, uma logomarca, alguma coisa. Então eu vou criar aqui, vai, um exemplo, só um exemplo. Um retângulo, criar um objeto assim, com uma cor, criar uma cor marrom, vai, preenchimento marrom, criar um outro aqui embaixo com outro tom de marrom mais clarinho. Ambos eu quero sem cor de contorno, só o preenchimento, cada um. Deixar assim. Agora eu pego um círculo, crio no centro, como se fosse a logomarca, vai, do objeto. Logomarca do objeto, aqui esse círculo será um azulão aqui, né? Não de contorno, preenchimento. Dessa forma aqui, vai, só um exemplo mesmo, né? Seria o símbolo da garrafa, né? Seleciono tudo aqui, só vou tirar essa cor de contorno aqui, esse azul aqui que eu não quero, a cor de contorno aqui. Poderia até fazer aquele esquema de subtrair, né, ou aparar o objeto, depois afastar um pouquinho mais as linhas, não tem problema não, vou fazer assim mesmo. Movo lá para a aba de símbolos, coloco o nome que eu quiser aqui, beleza, esse aqui já deleto, já foi criado sim isso aqui. Seleciono aqui a parte da garrafa, vou pela aba Appearance, clico aqui em 3D Revolve, habilito o Preview e clico aqui no Map Art. No Map Art eu vou localizar essa parte da garrafa, fica fora assim mesmo, mas não tem problema.
Vou colocar a opção Shade Artwork, ativa, né? Depois eu ativo. Vamos localizar as partes aqui da geometria da garrafa, onde significa cada parte. Essa aqui é a tampa, eu acho que é essa aqui, ó. E vou colocar o símbolo lá dentro. Habilitar aqui o Preview, né? É mais fácil de visualizar. Ele desabilita para economizar a memória. Vou colocar aqui o Preview e vou colocar aquele símbolo lá. Vamos ver se é essa parte aqui. O mais difícil é identificar qual parte que é, né? Vou colocar para cá. Não, não é essa parte aqui. Clear. Passar para outra. Mostra ali, em cima, embaixo, são várias partes. Acho que é essa aqui, ó. Parte número 10. Agora eu clico aqui na galeria de símbolos, coloco esse símbolo aqui. Agora é aqui, ó. Agora eu posiciono certinho. Poderia ser um símbolo de uma empresa, diminui um pouquinho, é claro, né? Tá muito grande. Em cima, pode ver que ele fica redondinho, acompanhando o esquema da garrafa. Vou habilitar o Shade Artwork. Ele ganha o sombreado ali da garrafa. Olha só como fica bem mais realista agora, porque ele ganhou o sombreado do objeto 3D. E clico em OK aqui. É um símbolo simples, né? Que poderia ser a caninha 311. E clica em OK. E olha só o resultado como ficou. Bem bonito, né? Uma garrafa simples de ser criada. Poderia ser um vídeo de shampoo promocional que você poderia fazer. Pegar alguma campanha publicitária aí que tenha vídeos de shampoo, você fazer em 3D, ou criar uma campanha com alguma coisa sua mesmo, que o rótulo seja de alguma marca sua, uma latinha de refrigerante, é muito simples de ser criada aqui também, utilizando esse mesmo esquema, de você fazer o contorno só da lateral do objeto, que nem eu fiz aqui com a garrafa. Enfim, tem muitos objetos que você pode criar desta forma. Eu vou explicar mais detalhes então dos recursos 3D no final, onde terão só as videoaulas lá do Arte na Prática. Terão várias videoaulas, diversos temas, diversos exercícios para você obter mais detalhes de todos esses recursos explicados até agora no DVD.